Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live. Hoje, 7 de setembro de 2020, feriado de Independência do Brasil. Comemora-se hoje a independência do nosso país. A gente vai falar aqui sobre isso, vamos falar também sobre auxílio emergencial, sobre as nossas próximas ações. Vocês sabem aí que uma MP, uma medida provisória, reduziu o valor do auxílio emergencial de 600 para 300 reais, mas essa MP, essa medida provisória, ainda não foi validada, ela precisa da aprovação do Congresso Nacional. Nós vamos falar sobre isso hoje também. Vamos falar sobre o preço abusivo nos supermercados, por que está acontecendo e o que pode ser feito para tentar mudar essa situação. Vou falar sobre esse assunto, vou falar também sobre algumas votações que a gente teve na Câmara nos últimos dias, enfim, vários assuntos, mas o principal, hoje eu estou fazendo essa live aqui com um propósito um pouco diferente. Estou aqui com a camiseta em homenagem à Amazônia, né? A gente teve ontem, antes de ontem, dia 5, uma data comemorativa no estado do Amazonas. Então, minha homenagem ao estado do Amazonas, a Manaus, a Amazônia e a toda a região norte do país. Então, hoje o objetivo dessa live é, além de informar, além de falar sobre esses assuntos que eu já coloquei aqui, também fazer um bate-papo interativo com vocês. Sempre que eu entro aqui, principalmente nas últimas semanas, né, um período de muita luta, de muita batalha pelo nosso país, pelo povo brasileiro, essa questão do auxílio emergencial, que eu acho que é a grande pauta, a grande causa do Brasil no momento. Então, todas as vezes que eu entrei aqui nas lives, nas nossas transmissões ao vivo, sempre foi muito corrido, muito rápido, né? Sempre coloco lá, urgente, ao vivo, tal notícia, acaba de acontecer isso e aquilo, sempre convocando vocês para mobilizar junto conosco. Então, acaba que a gente não conseguiu interagir nas últimas semanas. E esse é o propósito dessa live. É realmente um bate-papo. Então, eu penso que você deixa aí o seu comentário. Eu vou falar sobre esses assuntos que eu já de antemão aqui me programei para falar com vocês. Mas vou falar também sobre outros assuntos que vocês podem sugerir aí nos comentários. Então eu peço que você deixe aí no comentário de que parte do país você fala, que deixe no comentário também a sua pergunta, o seu questionamento. Na medida do possível eu vou tentar responder, se não a todos, pelo menos a maioria, tá bom? Então vamos lá, deixa eu já começar. Você pode deixar a sua pergunta, a sua indagação, nós vamos começar a responder. Eu vou fazer um revezamento aqui, uma alternância. Eu vou falar sobre um tema e vou começar a responder as indagações de vocês. Vou falar sobre outro tema e responder mais perguntas, para não ficar muito cansativo, tá bom? Mas hoje a live vai durar um pouquinho mais, então vai dar para responder muita gente aqui, eu espero, tá bom? E para começar, deixa eu acertar essa câmera aqui, gente, que ao vivo é assim, a gente apanha, tem que acertar o ângulo aqui, o som tá bom, acho que vocês estão ouvindo bacana, né? Então é só acertar a câmera aqui mesmo, para não ficar com a cabeça cortada, que fica meio esquisito. Bom, vamos lá então, vamos começar, só uma coisinha rápida. Vou falar também aqui sobre fake news. Eu tenho sido vítima de fake news de uma maneira assim avassaladora e assustadora nas redes sociais nas últimas semanas. Algumas pessoas me perguntam por que eu não respondo. Eu não respondo porque se eu responder eu estou dando corda, né? A maioria dessas pessoas são pessoas que querem justamente isso, querem atenção. Então a mentira ela não fica de pé por muito tempo, ela se derruba por si própria, ela cai sozinha. Então eu não dou ouvido. Quanto mais eles batem, mais o nosso trabalho cresce, mais aumenta o número de apoiadores. Então eu não vou usar essa receita aí de bater em quem está me batendo, porque eles vão crescer, né? Como quando eles me batem eu cresço, se eu bater neles, eles vão crescer. Então a gente também sabe trabalhar da maneira que tem que trabalhar, com a verdade, sem mentira e ignorando. É aquele dito popular, né? Os cães ladram e a caravana passa. A minha história de vida fala por si, o meu trabalho fala por si e o apoio que nós temos recebido dos 4 cantos desse país, eu acho que é a prova definitiva de que a gente está no caminho certo.
Conhecerás a árvore pelos frutos, né? A gente está dando fruto muito bom, então é porque a gente está no caminho certo, está plantando, está trabalhando da melhor maneira. E uma dessas pessoas aí que tem nos criticado, um desses canais, né? Porque isso é coisa orquestrada, isso não é uma pessoa que vai lá e critica. Isso tem todo um direcionamento, fala, o André está em busca de curtida, de visualizações, isso porque a gente ficou a semana passada como o post, né, a conta nas redes sociais mais comentadas do planeta. Né? Nós tivemos o nosso trabalho em todo mundo, sendo notícia em todo mundo. Olha que bacana, isso é o que vocês fizeram, não é o que eu fiz, porque isso é a força de vocês. Eu sou apenas um, e tudo que eu faço é ser a voz do povo, é pegar o que vocês trazem para mim e ecoar por todo o Brasil, por todo mundo, através das nossas redes sociais. A gente ficou como as nossas redes sociais ficaram como as mais comentadas de todo o mundo, não é do Brasil, de todo o mundo, nessa semana que passou. E a gente tem conseguido aí, graças a Deus, um trabalho bem bacana que tem sido notícia em todo o mundo, graças a Deus, como eu acabei de dizer, e depois, graças a vocês, eu sou aí mero instrumento para levar esse grito preso na garganta do povo brasileiro aos 4 cantos do mundo. Então, eu quero dizer a vocês que curtida, visualização, engajamento em rede social, likes, não é objetivo, não é meta, mas é consequência de um trabalho bem feito. Você não acorda todos os dias falando, eu preciso de curtida, eu preciso de visualizações. Você acorda dizendo, eu preciso fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. E aí, as curtidas, as visualizações, o crescimento nas redes sociais, ele acontece de forma automática. Então, para a gente continuar isso, e aí eu já vou começar nos temas, vou falar sobre um tema, responder pergunta e etc, vou revezar. Então, para começar, eu peço que você compartilhe esta live. Todo esse crescimento do nosso trabalho, que não é um crescimento do André Janones, mas é um crescimento, um fortalecimento de todos nós, ele acontece por conta do compartilhamento de vocês. Por isso que a gente está com tanta força. Então, eu peço que você que está me assistindo agora, clique aí no botãozinho de compartilhar, ou como eu costumo dizer, já virou quase um bordão, né? Senta o dedo aí no botãozinho de compartilhar, coisa mais fácil, só apertar aí, compartilhar. Você que sempre me pergunta, André, como que eu posso ajudar? Como que eu posso lutar para não deixar o auxílio reduzir para R$600? Ou nessa luta agora que você vai começar a travar na semana que vem para que a MP seja votada, como que eu posso ajudar? É através do seu compartilhamento. Então eu peço que você compartilhe na sua linha do tempo, tá? Peço que você compartilhe na sua linha do tempo, nos grupos da sua cidade. Todo mundo faz parte de muitos grupos aí, né, nas cidades, pessoal do interior, das capitais. Então, que você compartilhe aí nos grupos da sua cidade, e eu tenho certeza que a gente vai continuar levando o nosso trabalho. Estou enrolando daqui um pouquinho para começar, é porque eu estou fazendo o mesmo que eu estou pedindo vocês para fazerem. Eu estou compartilhando aqui no meu Facebook pessoal, no meu perfil. Pronto, então pessoal, é isso. Vamos começar então. Vamos falar primeiro aqui, deixa eu ler um pouco de comentário aqui, e aí eu já vou falar sobre outros assuntos. Vamos lá. Vamos ler um comentário aqui. O comentário aqui da Daniela Rodrigues. A Daniela Rodrigues diz o seguinte: sou da cidade de Cruz Alta, estou na mesma situação, está tudo certo e eu não consigo receber. E ninguém aqui sabe dizer alguma coisa, é muito triste. Eu estou desempregada e conto com esse dinheiro. A Daniela Rodrigues provavelmente deve estar falando sobre a situação em que várias pessoas têm tido o seu Bolsa Família bloqueado. Então já vamos começar, aproveitando aqui o comentário da Daniela, vamos começar a nossa live por esse assunto. Bom, o que acontece? As pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família, elas têm uma situação diferente dos demais brasileiros. Elas já recebiam um valor X de Bolsa Família e elas terão um valor complementado até chegar no valor do auxílio emergencial. Vamos para um exemplo prático que vai ficar mais fácil de entender, enquanto o pessoal que não compartilhou vai compartilhando a live aí. Eu não consegui compartilhar aqui não, porque travou aqui, mas o pessoal que conseguiu pode ir compartilhando aí. Então, pessoal, é o seguinte, quem recebe o Bolsa Família
passa a receber agora um valor até o limite do auxílio emergencial. Então vamos para o exemplo prático. O João recebe um Bolsa Família no valor de, vou inventar um valor aqui, viu? R$200, só para a conta ficar fácil. Então o João recebia R$200 de Bolsa Família. Agora, com o auxílio emergencial, o João não vai receber 200 do Bolsa Família mais 600 do auxílio emergencial. Não, ele vai receber 600. Ou seja, 200 do Bolsa Família mais um complemento para chegar nos R$600, ou R$1.200 no caso de mãe, chefe de família. Então deu para entender? Essa é a situação de quem recebe o Bolsa Família, de todos os beneficiários do Bolsa Família. O que tem acontecido nos últimos dias? Com a prorrogação do auxílio, lembram que inicialmente o auxílio era abril, maio e junho. O auxílio foi para julho e agosto. Acontece que tem muita gente que mudou a situação. Então, por exemplo, a pessoa, quando ela se inscreveu para receber o auxílio emergencial, quando ela se inscreveu, ela estava desempregada, mas agora ela não está mais desempregada. Ou, quando ela se inscreveu para receber o auxílio emergencial, ela tinha 0 de renda na família. Agora, por exemplo, a esposa continua desempregada, mas o marido conseguiu um emprego e está ganhando 2 salários mínimos por mês. Enfim, muitas pessoas mudaram de situação. Por isso, o governo federal, através do Ministério da Cidadania e da Caixa Econômica Federal, mas o principal responsável aí é o Ministério da Cidadania, ele está fazendo uma reavaliação. E aí, nessa reavaliação, muitos beneficiários do Bolsa Família tiveram o Bolsa bloqueado para ver se eles continuam tendo direito a esse complemento para chegar nos R$600. Então, no exemplo que eu dei aqui, o João recebia R$200 de Bolsa Família por mês. Agora ele foi lá e passou lá, apareceu assim na tela, benefício bloqueado, por exemplo, ou Bolsa Família cancelado. O que está acontecendo? Suspendeu o pagamento do Bolsa Família dele até averiguar se ele tem direito ou não aos outros R$400 para atingir os 600. André Janones, mas e se o João, nesse exemplo que você deu, agora ele melhorou um pouquinho a situação dele, muito pouca coisa, ele não consegue mais receber o auxílio, aí ele perdeu o Bolsa Família também? Não é porque a pessoa, o beneficiário, perdeu o complemento do auxílio emergencial que ele automaticamente perdeu o Bolsa Família, não. Pode ser que a pessoa, e é o mais provável, que ela, mesmo que ela, se ela continuar tendo direito ao auxílio emergencial, se ela não conseguir um emprego para ganhar bem, etc., o governo vai analisar, o Ministério da Cidadania vai analisar e vai liberar os R$600, que é os 200 que ela tinha do Bolsa Família, mais o complemento. Estamos falando de parcelas já aprovadas, viu, gente? Estamos falando do benefício a partir de setembro, não, que aí é outra história que eu vou falar lá na frente. Estamos aqui falando só do auxílio emergencial, que já tinha sido prorrogado pelo pagamento até agosto. Então, nesse exemplo que eu dei, se a pessoa continua preenchendo os requisitos, ok, o Ministério da Cidadania vai analisar, vai falar, não, ele tem direito, paga os R$600. Agora, se verificar que a situação dessa pessoa mudou e que ela não tem mais direito ao auxílio emergencial, isso não significa que ela não tem direito à Bolsa Família. Essa pessoa, provavelmente, vai voltar a receber o que ela recebia de Bolsa Família, R$200, porém sem o complemento do auxílio. Agora eu peço muita atenção de vocês. Eu acho que de toda essa live, esse aqui vai ser o trecho, vamos dizer assim, a parte mais importante que eu vou falar para vocês. Presta bastante atenção. Eu vou até fechar aqui a tela do meu notebook, eu estou com a tela aberta. Eu vou fechar a tela do notebook. Eu vou pedir que você compartilhe essa live, se você não compartilhou, na sua linha do tempo e nos grupos da sua cidade. Essa dos grupos é extremamente importante para chegar a mais gente. Então faça isso, porque essa informação que eu vou dar aqui agora, ela é a mais importante. Você compartilhando, eu não preciso repeti-la. Entrou muita gente aí na live nos últimos minutos, a gente está com muita audiência, por isso eu estou pedindo mais uma vez para você que não compartilhou, fazer o compartilhamento. E agora eu peço que você preste total atenção no que eu vou falar. Eu quero que você faça uma reflexão comigo sobre o que vai ser falado aqui agora. Vou até aproximar a câmera, eu peço que você preste atenção. Reflita uma coisa aqui comigo, você
brasileiro, brasileira, de qualquer parte desse nosso país, seja das minhas Minas Gerais, seja aqui do Distrito Federal, onde eu falo agora, de São Paulo, Rio de Janeiro, do Nordeste, do Norte, de Goiás, do Centro-Oeste ou do Sul do nosso Brasil. Presta atenção, reflita e coloque no comentário, porque eu quero ler. Pode dar a sua opinião sincera, se você concorda ou discorda dessa análise que eu vou fazer agora. Olha, por que o Bolsa Família foi bloqueado? Como eu acabei de explicar, foi bloqueado porque o governo diz assim: bom, as pessoas mudam de situação. Então, não é provável, não deve acontecer em toda esquina, mas claro que pode acontecer que um brasileiro estava desempregado quando nós, lá no Congresso Nacional, nós deputados e senadores, em acordo com o governo, aprovamos o auxílio emergencial, o cidadão estava desempregado, mas depois ele pode ter arrumado um emprego. Então, o governo até está certo de fazer uma reanálise, porque o auxílio emergencial ele é para quem precisa, ele não é para quem tem dinheiro sobrando. O próprio nome já fala, é para uma emergência, que é a pandemia que a gente passa. Então vamos lá. Primeira afirmação minha aqui, o governo está correto de fazer uma reanálise, porque o cidadão que precisava do auxílio e que ele começou no emprego, ganhando um bom salário e agora não precisa mais, ele não pode continuar recebendo, ok. Agora a análise que eu quero deixar para você. E o contrário? Por que o contrário não é verdadeiro? Reflita comigo e deixe nos comentários que eu quero ler o que pensa o povo brasileiro sobre esse assunto. E o contrário, ninguém aqui está discutindo que a pessoa que ficou empregada, que passou a ganhar um baita salário, ela não pode mais receber o auxílio. Então, a Maria estava desempregada no dia 26 de março, quando nós aprovamos a lei do auxílio emergencial. Então ela foi lá em abril e se inscreveu para receber o auxílio. Ela estava recebendo o auxílio. Mas agora a Maria arrumou um emprego para ganhar R$5.000 por mês. Claro que a Maria não pode mais receber o auxílio emergencial. Isso ninguém discute. O que eu quero refletir com vocês, a pergunta que eu quero deixar é: por que o contrário não é verdadeiro? Por que se o José, em abril, o José estava empregado, ou em abril, o José estava recebendo seguro-desemprego, então ele não se inscreveu para o auxílio emergencial, porque ele não precisava. Só que passou abril, maio, junho, julho, a pandemia não acabou. No dia 10 de julho, o José fica desempregado, ou o José para de receber o seguro-desemprego. E aí o José vai se inscrever para receber o auxílio emergencial, mas não pode mais, porque as inscrições se encerraram no dia 2 de julho. Então vejam bem como funciona a lógica no nosso país. Quando é para beneficiar o governo, quando é para beneficiar, para prejudicar o povo brasileiro, aí funciona de uma maneira. Mas aí você não precisa fazer uma reanálise, precisa olhar de novo. Agora, quando é para fazer justiça, eu não vou nem usar a palavra beneficiar, aí não tem reanálise. Por que fazer a reanálise só para excluir pessoas do recebimento do auxílio e não fazer análise para incluir pessoas no recebimento do auxílio? Assim como tem pessoas, e eu concordo, eu não estou negando isso. Existem várias pessoas que precisavam e agora não precisam mais, ok. Isso é unanimidade, ninguém discute. O que eu quero saber é, por que não se abre também uma reanálise para as pessoas que estão numa situação justamente contrária? Elas não precisavam do auxílio, mas agora elas precisam. Reanálise para ajudar quem precisa não existe nesse país. É como se fosse assim: o quê? Essa pessoa está recebendo sem precisar? Ah, isso é um absurdo. Aí começa aquela falácia de acusar brasileiro de vagabundo, de acusar brasileiro de que brasileiro não quer trabalhar, de que brasileiro é folgado. Eu não vejo o meu povo como um povo folgado. Eu não vejo o meu povo como um povo que não quer trabalhar. Claro que existem exceções, mas a gente não pode querer transformar exceções em regra.
É igual o discurso de quem é contra o Bolsa Família. Ah, mas eu conheço uma vizinha minha, André, que usa o Bolsa Família para comprar cachaça. Ah, André, mas eu conheço uma vizinha minha que tem 3 carros na garagem, 5 casas de aluguel e recebe o Bolsa Família. Gente, o mau caráter existe em qualquer lugar. Existe entre os beneficiários do Bolsa Família, entre quem não recebe o Bolsa Família. Eu sou advogado, existe entre os advogados, existe entre alunos, estudantes, existe entre médicos, em qualquer lugar. Agora, a gente não pode transformar a exceção em regra. Não é porque a sua vizinha não precisa do Bolsa Família e recebe, que todo mundo que recebe não precisa. Não é porque a sua família, a sua vizinha usa o dinheiro do auxílio emergencial para farra, para torrar sem precisar, que a maioria do povo brasileiro é assim. Não é porque o seu vizinho falou numa roda que ele quer continuar recebendo auxílio porque ele não precisa trabalhar, que o povo brasileiro fala isso. Exceções existem em qualquer lugar. Não tentem manchar a história de um povo honesto, trabalhador, como é o povo brasileiro. A grande maioria da nossa gente não quer depender de migalhas, não quer viver de auxílio emergencial. A grande maioria não quer. A grande maioria só quer uma chance de poder sair vivo dessa pandemia. Porque é isso que o auxílio emergencial representa para muitos brasileiros. A oportunidade de sair vivo de uma pandemia. E depois ralar, ir à luta, arrumar um emprego. Tá? E não venham também com aquela falácia de que, mas eu prefiro um emprego digno do que viver de R$600. A maioria esmagadora do povo brasileiro também prefere. Mas desde quando a classe política está oferecendo isso? Fica parecendo que é assim, o povo brasileiro, vem cá, você quer o auxílio ou um emprego? E o povo está falando assim, eu quero o auxílio. Ninguém está escolhendo o auxílio. É porque até agora, o que os políticos ofereceram para o povo foi o auxílio ou nada. Se oferecer um emprego digno, é claro que todo mundo vai querer um emprego. Mas não é isso que está sendo oferecido para o povo brasileiro. Não é isso que está em jogo. Então, para finalizar esse tópico, eu só queria pedir isso para vocês. Que vocês fizessem uma reflexão sobre o que eu acabei de falar aqui nessa live. Tá ok. Tá certinho. Tinha gente que precisava e não precisa mais do auxílio. Mas e os que não precisavam e agora precisam? Vamos olhar para esses também. Eu apresentei um projeto de lei para que o auxílio emergencial seja reabertas as inscrições para aquelas pessoas que estavam recebendo o seguro. Vai ter muita gente aí morrendo no nosso país por falta de ter, gente, sabe o quê? De ter o que comer. Não estou exagerando, André, você está fazendo drama, não estou. Tem algumas regiões do nosso país que já tem indícios de que a fome está voltando a ser um problema muito grave, como foi em décadas passadas. Então, vamos lutar para isso. Vamos ter... André, mas você está apresentando projeto disso, daquilo, e será que vai ser aprovado? A minha parte eu vou fazer. Gente, eu sou um deputado em 513. Se eu começar a pensar nisso de ser aprovado, de não ser aprovado, eu vou parar. Porque eu sou um. Agora, essa semana, eu tive a prova vinda de vocês do que a gente junto pode fazer. Olha bem. Um deputado federal lá de Minas Gerais, do primeiro mandato, conseguiu ser o político mais acessado do planeta Terra. Será que foi esse deputado que conseguiu isso mesmo? Sai todo mundo aqui da live e vamos ver se eu consigo alguma coisa. Eu devo isso primeiro a Deus, que é quem está à frente de tudo na minha vida, e depois a vocês. Essa força não é minha, ela é de vocês. Eu vou me colocar sempre de forma honesta, íntegra, para levar a voz de vocês e as demandas enquanto vida eu tiver. E se vocês virem comigo, essa semana vocês tiveram uma provinha do que a gente é capaz de fazer. Incomodamos até o Trump lá nos Estados Unidos. A gente naquele dia teve mais engajamento que ele. E agora a gente ainda está como o segundo maior do planeta, atrás só do Trump. Isso é a força de vocês.
É a força do povo. Então, assim, ó, vamos parar esse negócio de super-herói, sabe? Eu não tenho. Eu vou falar aqui sobre alguns assuntos que eu vou falar de coisa que eu errei. Eu erro também. Mas André, não deixa o auxílio baixar para R$ 300. Não é André Janones, não. É vocês. A força vem de vocês. Se vocês vierem comigo, não vai baixar. Se vocês ficarem, não vai dar certo. Se vocês recuarem, aí eles vão fazer o que eles querem, tá bom? Falei demais desse tópico. Passar para o próximo. Gente, não repara não. Eu vou respondendo algumas perguntas aqui. Eu hoje fiquei o dia todo trabalhando nas redes também. Estou em Brasília, inclusive, ainda. Tá? Não fui para Minas Gerais. Falei que eu ia ficar de plantão aqui. Estou cumprindo. Eu não jantei ainda. Eu